tá chegando. E por falar em viagem, né? Você deve estar se preparando também para viajar, para Ano Novo, para o Natal. Final de ano, muita gente tira aí umas fériasinhas, né, gente? E é importante você saber também os seus direitos. E hoje eu estou aqui para a gente falar sobre direito do consumidor, né? Com esse tema aí de viagem, tá certo? Solta aí a nossa vinheta, vai! Olha aí, gente, final de ano tá chegando. Muita gente se preparando aí para aquela viagem dos sonhos, né? Para tirar aquela folga, aquelas fériasinhas ou aquelas mini férias, né? Talvez, quem sabe. E aí a gente vai deixar o nosso WhatsApp liberado a partir de agora para você já tirar suas dúvidas, tá? É o 981733660. Você pode mandar aí pelo WhatsApp sua pergunta, fica bem à vontade. Porque ele já tá aqui, né? Ele, Elton Renê, do Blitz do Consumidor, para tirar todas as nossas dúvidas. Bom dia, meu amigo. Bom dia, doutora Marília. Bom dia. Alô. Pegou agora? Pegou. Da outra vez foi Marília, agora sou eu agora. Mas, rapaz, agora me achei importante agora, né? Olha que chique. Posso cantar? Né? Pode, fica à vontade. Bom dia, Marília. Bom dia a todos os telespectadores aqui. Vamos falar sobre os direitos dos consumidores também. É um momento propício. Muitas pessoas, com certeza, vão querer, já estão se utilizando de seus planejamentos para as viagens, nada mais adequado do que saber dos seus direitos na hora de viajar. Com certeza. Eu acabei de fazer uma viagem, né? Eu vou até tirar uma dúvida. Porque antes de eu viajar, alguns dias, digamos quase uns 10 dias, aí teve uma mudança de voo, né? De repente, a operadora lá, né? Mandou lá dizendo que mudou o voo da gente. Ou seja... Mudou para... antecipou... Mudou os horários, atrasou, totalmente diferente. Mas era no mesmo dia? No mesmo dia, tá? Só que aí mudou os horários. E aí o que acontece? Um foi no mesmo dia, o outro foi quase chegando de madrugada, era pra chegar de mais cedo, a volta. Mas aí o que acontece, né? A gente teve essa mudança. Mas imagina quem vai se programando já, já aluga seu carro, já compra o teu hotel. E aí chega uma hora dessa e acaba faz, olha, mudou o voo. Simplesmente o teu voo é no outro dia, ou mais tarde, ou sei lá, outro horário. E aí o que é que acontece? Perfeito. E tem outras situações também, Marília. No seu caso foi uma mini férias, digamos assim. Isso, você foi, né? Foi no sul, tal, beleza. E aquelas pessoas que de repente têm um compromisso maior? De repente tem um casamento. Isso. De repente uma entrevista de emprego. E pode perder. Exatamente. Né? Você é a mãe da noiva e o seu vai chegar na hora. Você não chega. Olha aí o prejuízo que você tem. A complicação então, maior, né? Quando acontece isso, em qualquer caso que não seja cumprido aquele contrato, porque é um contrato. No momento que você adquire uma passagem aérea, você está contratando o serviço. Nem todo contrato ele é escrito, ele é verbal. E até o próprio instrumento do voucher e tudo mais, isso vincula o consumidor junto com o seu fornecedor. Então, no caso de descumprimento, caso o consumidor ele perceba algum prejuízo de ordem material ou moral, é claro que ele pode se utilizar dos mecanismos do Código de Defesa do Consumidor e pleitear danos morais e materiais, se for o caso. Agora, é claro que ele tem que fazer todo um procedimento em cima disso. Se não tiver nenhum jeito, ele tiver que embarcar com um voo diferente daquele que foi contratado, ele vai até a sua viagem, efetivamente guarde as cópias dos vouchers, do bilhete, melhor dizendo, e procure a ajuda no órgão de defesa do consumidor. Se quer fazer um BO, você também pode fazer um BO se você quiser, mas nesses casos mais administrativos não é nem necessário. Mas o necessário é você se comunicar efetivamente com o fornecedor, informar, olha, através de um 0800 que eles devem ter, dizer, olha, tive um prejuízo no meu voo, eu tinha um encontro marcado, eu tinha um casamento, um evento, uma entrevista de emprego, fui prejudicado por conta disso. Então, você tem que informar junto ao fornecedor do seu problema para que ele venha a lhe ressarcir de alguma maneira. Se não fizer isso de forma administrativa, procurar os meios legais, começando por um órgão de defesa do consumidor. Com certeza, né? Bem chato isso. É chato mesmo, porque você tá com tudo programado e de repente acontece isso, né? De mudança de voo. Eu faço logo assim, graças a Deus. É porque não era para eu ir nesse voo, né, senhor? Então, vamos pensar assim, né? Vamos pensar assim, que é melhor.
Mas já imaginou se fosse um casamento? Realmente tem esses casos, que você falou, de um casamento. É porque você foi de boa, né? É porque você foi coisa mais assim, ou assada, enfim. E outra, a gente quando vai comprar, eu pelo menos no meu caso, quando eu vou comprar uma passagem, gente, eu vou atrás do melhor horário para chegar o mais rápido possível. Sim. Tem gente que pega aqueles voos que fica lá no aeroporto um século, passa um dia inteiro para você pegar outro voo. Cheio de conexão, né? Cheio de conexão. E é bem chato, bem cansativo. Graças a Deus eles mudaram, mas aí o voo foi um atrás do outro bem rapidinho. Mas se fosse aqueles voos bem demorados, exato. Lá não sei quantas horas. Já é um motivo, já é um motivo sim de efetivamente trazer um prejuízo para você, né? E você pode sim pleitear qualquer tipo de dano, se for material ou moral, pela égide do Código de Defesa do Consumidor, sem nenhum problema. O fato deles mudarem o voo ou fazerem a melhor adequação, eles fazem a melhor adequação para eles na questão financeira, evidentemente. Não é por ajudar o consumidor, é para eles se adequarem à situação deles financeira. E, evidentemente, se acontecer algum prejuízo, eles vão ter que pagar de forma pecuniária, né? Ou seja, vai mexer também no bolso deles para eles aprenderem a tratar melhor os consumidores. Vamos lá, em caso de extravio de bagagem, o que fazer? Pois é, isso é um problema. Acontece muito, né? Acontece. Ficou sem bagagem. Conheço muita gente. Tem gente que ficou sem bagagem. Eu, graças a Deus, nunca tive essa sorte, né? Já ficou? Eu ia minha bagagem indo embora. Eu fazia minhas malas, pega minhas malas. Acredito, E eu vendo elas indo embora, subindo no avião. Claro que quando tem um extravio de bagagem, o complicador ainda é maior, né? O consumidor, geralmente você vai para uma viagem de férias ou algo mais específico, você leva praticamente tudo aquilo que você precisa naquela bagagem. E às vezes tem acessórios ou tem roupas que de repente você tem que se utilizar daquele produto, daquele bem, naquela ocasião. Então, o que fazer? O primeiro passo é o consumidor procurar no balcão da própria companhia aérea e informar sobre o extravio da bagagem. Ele tem um prazo para fazer isso, ele pode até utilizar um prazo de 15 dias de acordo com as normas da ANAC, mas ele já pode ir logo de pronto, fazer a sua reclamação e, evidentemente, quando você já sai sem bagagem do aeroporto, você sai sem acessórios mínimos, inclusive de higiene. Então, para isso, já existe, através da regra da resolução da ANAC, que o consumidor ele já é compensado em média de 300 e alguma coisa parecido com R$300 para ele suprir suas necessidades de higiene, de primeiras necessidades, até receber a sua bagagem. Agora, é claro, se não recebeu a sua bagagem e ela efetivamente foi extraviada e não conseguir mais o retorno do seu bem, aí você vai por outras vias, né? Inclusive indenizatórias. Aí a companhia aérea vai ter que indenizar o consumidor de acordo com a situação. Eu até mandei para a Rai agora, não sei se ela viu no Instagram, né, um vídeo mostrando como as pessoas abrem as malas facilmente, gente. Sim. Bem fácil. Então, assim, vou botar cadeado na minha mala, tá lá tudo certinho, bonitinho. Mas tem gente que sabe abrir a mala perfeitamente fechada. Já tem a prática, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, claro, né? Com essa questão aí né? Existem serviços no aeroporto onde eles envelopam a mala. Isso. Né? É um serviço a mais, se o consumidor pagar por isso aí, para você romper aquele lacre é mais difícil porque é um adesivo. Se romper, você sabe que houve, evidentemente, um extravio efetivo daquilo ali. Então, para o consumidor saber que o direito dele é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, existe as regras da ANAC, existe a compensação dos 300 e poucos reais que a pessoa recebe, mas também existem as indenizações. Elas podem chegar em torno de R$3.400 em média. Isso não quer dizer, Marília, que o consumidor ele também não possa entrar junto à justiça para pleitear algo a mais. De repente você leva uma joia de família. De repente você leva algo extremamente valioso, não do ponto de vista só de dinheiro, enfim, de bem, de pecúnia, mas também do ponto de vista sentimental. Como é que fica essa situação, entendeu? Então, claro, efetivamente o consumidor, nós sugerimos sempre que o consumidor, quando for fazer a sua mala, faça um checklist do que tem na sua mala. É importante. Se possível, faça uma imagem. Hoje em dia é tão fácil, você pega o celular e pá, já fez a imagem, porque isso configura um vínculo, isso traz
uma segurança maior para o consumidor. Porque no caso de extravio de algo extremamente importante para você, você tem como comprovar que aquele produto estava naquela mala. Exatamente. E você ir atrás dos seus direitos. Claro, tem os recursos que você se utiliza através da resolução da ANAC, mas é muito pouco em alguns casos. Alguns casos vão suprir, mas em outros não. Então você vai ter que se precaver e efetivamente procurar os seus direitos nos órgãos de defesa do consumidor ou até mesmo na própria justiça. Vamos lá, o voo atrasou, vou estar atrasado, ou de repente até, sei lá, digamos que você não consiga embarcar naquele voo, né, naquele momento. Pode acontecer. Deu, sei lá, ficou no aeroporto, não deu para ir, cancelaram o voo, o que a companhia ela tem que oferecer as condições? Existem 3 regrinhas com relação a esse tipo de situação dos voos em atraso, né? Existe, é previsto na resolução da ANAC e efetivamente o consumidor já pode se utilizar no primeiro momento do atraso. Até antes de 1 hora, o consumidor já tem direito, né, a ter sua comunicação através de internet, através de um telefone. Ele tem direito a esse tipo de utilização desse serviço. A empresa ela tem que oferecer isso para o consumidor. Passando de 1 hora, o consumidor já tem direito à alimentação, né? Seja no restaurante, seja um sanduíche, enfim, seja um lanche, seja uma alimentação para que venha suprir a necessidade dele naquele momento de mais de 1 hora de atraso. Passou, chegou até 4 horas. Passou de 4 horas, aí o consumidor ele já tem outros direitos previstos nas próprias regras da ANAC e, evidentemente, baseado no Código de Defesa do Consumidor, que é uma acomodação. Exatamente. Ele tem direito à acomodação, em hotel, com traslado gratuito, ida e volta, sem nenhum prejuízo para o consumidor. Agora, efetivamente, o consumidor ele tem que ficar atento na questão dos horários, naquelas regrazinhas que eles passam, ficar atento ao que eles vão informar. E, claro, fique sempre de posse do seu voucher. Não entregue ele a absolutamente ninguém para provar exatamente do horário que você tinha naquele voo primeiro, né? Caso a empresa ela não venha a trazer o benefício de qualquer um dessas opções, efetivamente o consumidor ele pode pleitear danos morais e materiais quando chegar da sua viagem. Com certeza, com certeza. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo também. Já aconteceu um caso muito, assim, que não era para acontecer, né? Mas aconteceu. Não é bom acontecer, não, né? Mas quando acontece... Eu fui para Recife pegar um voo, né, internacional. E aí, quando eu cheguei em Recife, eu esqueci o meu outro passaporte, eu só levei um. E o principal do visto, eu esqueci o do visto. Que era o principal, eu esqueci, porque tinha que andar com 2. Então, às vezes, a gente tem que andar com 2 porque vence um, o outro tá válido, enfim. Passaporte, o visto, é sempre assim. E aí, o que aconteceu? Passei em Recife, no aeroporto, passei pela Federal, todo mundo. Primeiro pelo pessoal lá, que ele já tem que olhar lá na frente, né? Lá no check-in. E aí eu entrei, eles olharam mais ou menos, né? Porque não olharam direito. E aí passei pela Federal. Cheguei, fui para Panamá. Cheguei no Panamá, fiquei um dia praticamente, o dia inteiro no Panamá, de manhã até de noite. Meu voo era só à noite. Só que eu não tinha me dado conta que eu só estava com o passaporte. E na hora que eu fui entrar no voo, aí a pessoa olhou e disse, cadê o visto? Nossa. Imagina você passar um dia inteiro grávida, com o menino do lado, né? E você passar um dia inteiro e chegar na hora, cadê o visto? Como assim o visto? Como assim? Aí, quando eu olhei, eu disse, meu Deus, não acredito. Vim só com o passaporte. E agora? Como é que eu passei? Ou seja, teve essa falha do povo daqui, né? Sim, deixou passar, porque não era pra ter deixado. Como foi que você resolveu isso? Aí o que é que aconteceu? Eles conseguiram um hotel pra mim, me colocaram no hotel. Eu fiquei lá, esperando o meu passaporte vir daqui do Brasil pra lá. Tiveram que, não pode fazer, mas tiveram que dar o jeitinho de mandar o meu passaporte por uma comissária de bordo. Porque não pode, gente, não pode de jeito nenhum. Né? Você não pode estar mandando passaporte, nem nada, que é um documento bonito, né? Não pode mandar assim. Mas eles que erraram aqui, então a gente começou... Vocês erraram primeiro, ela errou, mas vocês erraram. Então, e aí? Tem que resolver. Ela tá lá, tá grávida, tá com criança no bucho. Outra questão, consumidor aí insuficiente, você não tem... E aí o que aconteceu? Eles mandaram... Meu marido veio aqui, João Pessoa, chuva da gota tava nesse dia. Veio aqui para no outro dia de manhã cedo já mandar. Entregar lá o passaporte. Eles tinham que entregar a mim. E aí conseguiram me entregar no outro dia. Mas aí a bagagem do meu filho foi embora.
Chegou primeiro que vocês. A minha bagagem ficou, só que aí a bagagem dele teve que voltar de novo para ele, né? No outro dia. Então a gente teve que receber de novo a bagagem. Foi um caos. Enfim, eu tive que ir no shopping, ainda bem que era um shopping era do outro lado da rua, né? Onde eu estava hospedado lá no hotel. Então eu só era atravessar e ir no shopping para comprar uma roupa pro menino, né? Sim. O menino tá sem nada, sem Você roupa, recebeu alguma nada. indenização disso aí? Não, também não. Aí o que aconteceu? Só foi a questão da alimentação e do hotel, né? E do translado. Pra poder Mas levar, no momento do extravio da bagagem, você já tem direito a um recurso, aquilo que eu falei, né? Recurso de primeira necessidade. Era pelo menos isso, às vezes você não tem nada, você não tem nada no bolso. Muitas vezes o consumidor leva cartão de crédito, tudo dentro da mala. E aí você extravia aqui dali, como é que fica a sua situação? Não, mas aí não é certo, né? Não é, mas tem pessoas que botam seus documentos, colocam um documento mais robusto, algo nesse sentido para não perder no voo, coloca na mala, pronto, dançou. O cara de repente, a sua bagagem é extraviada, chega primeiro que você, chega atrasado e você vai no seu destino sem absolutamente nenhum recurso no bolso. Antes de tudo, é bom você se precaver, mas caso você não consiga, efetivamente a empresa ela tem que fazer algum tipo de reembolso para você ou oferecer algum tipo de vantagem. Nesse caso, uma pequena indenização que varia em torno de R$300. Marília, eu queria fazer só um adendo. Eu falei que nas regras da ANAC existe aquele prazozinho na questão do atraso, né? E eu falei que seria antes de 4 horas. Vou deixar uma coisa mais específica. A partir de 1 hora você tem direito à comunicação. A partir das 2 horas, aí você tem direito à alimentação, enfim, um lanche, um almoço por conta da empresa. E a partir das 4 horas, né, é que você efetivamente tem direito a ir através de um traslado sem nenhum custo adicional ao consumidor, ir para um hotel, uma pousada, e quem vai pagar é a empresa. Com certeza, viu, gente? E toda a parte da alimentação também. Tem aqui uma dúvida, né? Eu queria pedir reembolso de uma viagem que fiz porque queria trocar o destino. Como posso proceder, né? Tá aqui no telão uma pergunta. Tô vendo. De uma pessoa, e aí, como é que faz? Pedir um reembolso de uma viagem porque, enfim, queria trocar efetivamente o destino. Ela pode fazer isso. Agora, existem algumas penalidades. Né? Quando você contrata com a empresa e você muda aquilo que você contratou, um reembolso efetivamente para você receber do total, você não vai conseguir. Então, você vai ter que se dispor daquilo que está sendo oferecido pela empresa como penalidades e efetivamente a troca daquilo que você quer solicitar, o novo destino. Né? Agora tem uma penalidade. Engraçado, quando eles querem trocar a gente de voo, né? Eles trocam. Agora, quando a gente quer trocar o nosso voo, olha, eu queria mudar o horário, eu queria mudar o voo, a gente tem que pagar. Por isso que... Pagar uma taxa, senão a gente perde um valor X aí. Eu achei muito chato isso. Eu achei muito chato. Tô achando bom, não. A regra, são as regras que tem, né? Não. Eu concordo. Eu acho que devia ser mais maleável para o consumidor, né? Existem alguns prazos, por exemplo, colocar 48 horas antes do voo, você querer mudar sem nenhum custo, né? Mas, enfim, né? Estamos nas regras do nosso querido Brasil, né? Fazer o quê, Brasil. Né? Fazer o quê? Mas nós evoluímos na questão, pelo menos antigamente o consumidor sequer tinha qualquer tipo de assistência por parte das empresas, né? De repente foi despertado isso. Enfim, né? Com o tempo nós vamos evoluindo e quem sabe chegar a um padrão aí de países que levam mais a sério a questão dos direitos dos consumidores. Para não ocorrer nenhum problema, eu sugiro que você sempre leve uma bagagenzinha de mão com algumas mudas de roupas, algumas coisas, né? Para que não aconteça de você ficar sem bagagem, porque acontece sim de pessoa ficar sem bagagem, de a sua bagagem não chegar no horário, lá no dia, enfim, ir para outro local, outro destino. Acontece mais isso. A bagagem de mão, a mochilazinha. Então, a bagagem de mão, né? Coloca algumas peças, 2 peças de roupas, sei lá, talvez. Agora eu só faço assim. Depois que a minha bagagem, a minha não, do meu filho foi embora. O que aconteceu com você? Não, gente, nunca mais volto tudo nas bagagens. Vou com uma malinha de mão e levo um monte de coisa que eu preciso. Pra mim, pros meninos, pra todo mundo. E é um direito que você tem, você pode levar a sua bagagem sem nenhum problema, a sua bagagem de mão. Isso. Não há nenhum custo adicional em cima disso. Então use e abuse desse direito. E falar em custo adicional, né? Agora a gente tem que pagar pela bagagem. Esse negócio de pagar, gente. Pela bagagem, tá...
absurdo, não tá não? Então, aqui no Brasil a gente apanha muito ainda na questão da defesa do consumidor. Houve uma alteração à lei, né, que foi votada pelo Congresso para que voltasse a não ser pago, de acordo com as circunstâncias das viagens, né? Mas aí também não foi aprovado, enfim, então o lobby dessas empresas é muito forte. Então a gente luta contra gigantes aí também nesse universo que é de aviação. O consumidor ainda está engateando na questão dos seus direitos. Infelizmente. Infelizmente. Né? Pois é, o Elton Renê, estava tão bom aqui o nosso papo, mas infelizmente, né, o papo acabou. Por enquanto. A gente pode conversar outro horário. Por enquanto. Outra hora, né, sobre isso. Obrigada, viu, meu amigo? Eu que agradeço. Posso deixar um recadinho? Posso deixar o Instagram do Instituto? Tem que fazer o mexendo do Instituto. Instituto do Consumidor, @Instituto Consumidor, podem adicionar lá, fala lá através direto com a nossa equipe, que a nossa equipe está à disposição. E o nosso Instagram pessoal também, né? É só a Marília que fala dela aqui também. Eu vou falar o meu também, @Elton Renê. Quando eu saio daqui, tem mesmo muito seguidor, rapaz, é bom demais. Boa, né? É coisa boa, né? É Elton Renê, viu? E aos consumidores de Santa Rita, podem ir lá, o Procon de Santa Rita está à disposição, estamos lá fazendo um trabalho para os consumidores de Santa Ritense também. Muito bem, arrasou. Olha, vou a um pequeno intervalo, volto já já. Fiquem atentos aí, porque tem muita coisa ainda no nosso programa. Volto já.